Ok, a gente vai falar agora de Copa Fares Lopes, mas daqui a pouco também vamos voltar a falar sobre o Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série C. Sobre o jogo que vai acontecer fora de casa contra a equipe do Águia de Marabá. Agora, pelas quartas de final da Copa Fares Lopes, o Ferroviário recebe às 8h20 da noite a equipe do Icasa, na Vila Olímpica Elzir Cabral. O Verdão do Cariri está aqui na capital desde ontem, quando treinou em Porangabuçu, logo após a partida contra o Paysandu no Mangueirão. Conseguiu um empate, né? Contra a equipe do Paysandu no Mangueirão. E agora vai focar na Copa Fares Lopes contra o Ferroviário. Vamos ver. Um ambiente de treino bem diferente do habitual visto pelos jogadores do Icasa. Aqui não é nem o Romeirão, muito menos o Praxedão, mas é Carlos de Alencar Pinto, a sede do Ceará Esporte Clube. O treinamento aconteceu no Vovozão pelo fato de o grupo ter vindo de Belém para a capital cearense. No último domingo, o Icasa empatou pelo placar de 1-1 contra o Paysandu. O time do Cariri já está a 4 jogos sem vencer. O jogo a gente estava assim, 5 titulares, na semana 2 jogadores pediu rescisões, um atleta foi fazer um problema particular em São Paulo e tivemos que montar a equipe sem nem fazer coletivo porque não tinha número e não deu tempo também. Ainda faltam 9 partidas para a primeira fase terminar. No restante da competição, o treinador Júlio Araújo poderá contar com o atacante André Leles. O time urgentemente precisa de gols. Em todo o primeiro turno, a equipe só conseguiu marcar 9 vezes. O Icasa tem um elenco forte, né? Tem um time bom e tem tudo para fazer uma grande Série C. Falta acertar alguns detalhes, encaixar vitórias para que a gente consiga pontuar, voltar o Icasa entre os 4 primeiros colocados e, consequentemente, buscar a classificação para que a gente consiga colocar o Icasa na Série B. Mesmo sem ter conquistado o resultado, o empate diante do Paysandu lá no Mangueirão foi um bom resultado para a equipe icasiana. Isso porque o time está a apenas 2 pontos do G4. Mesmo assim, ainda está na 7ª posição. Mas a expectativa e a esperança de dias melhores está logo à frente. Isso porque no domingo o Icasa enfrenta a equipe do Cuiabá lá no Romeirão. Mas agora a competição é outra. Nesta terça-feira, o Icasa enfrenta a equipe do Ferroviário lá na Vila Olímpica Elzir Cabral, já pelas quartas de final da Copa Fares Lopes. Taça Fares Lopes é uma taça importante, né? Que dá acesso à Copa do Brasil. Então, o Icasa está focado em fazer um grande campeonato, né? Temos um adversário difícil pela frente, que é o Ferroviário. Vamos respeitá-lo e dentro de campo a gente vai procurar imprimir o nosso ritmo, imprimir o nosso potencial, o nosso valor para que a gente consiga um grande resultado e venha, consequentemente, decidir a vaga dentro do Romeirão. Tenho certeza que com o apoio da nossa torcida a gente vai conseguir essa classificação. Olha só, o André Neres, que um dia chamaram de André Balada, hoje de volta à equipe de casa, é um grande reforço, Serginho, para o jogo. E um detalhe, Copa Fares Lopes, às vezes os times tratam com uma certa insignificância, mas vale uma vaga para a Copa do Brasil. Mas eu não sei porque é que fazem tanto mal a esta Copa, quando ela dá de presente o direito de você ir para o melhor caminho para chegar a uma Libertadores. Lógico que nós não temos certas pretensões, em função, não é de complexos, não é de recalques, é uma consciência de ordem e lugar. Olha, eu não vou esquecer nunca, quando o Ceará disputava com o Grêmio um título de Copa do Brasil, e a conversa que eu ouvi, posso provar porque eu não estava presente, então vai deixar um time aí do Ceará ir para a Libertadores tendo o Grêmio. Você está entendendo como é? Então essa discriminação que é latente, que é real, que é por força de circunstâncias, onde a mufunfa entra, o dinheiro entra. Você vê quanto é a folha do Grêmio, quanto é a folha do Ceará, o negócio era mais ou menos por aí. E o Ceará até que merecia mesmo aquela conquista, porque o pênalti não existiu, parecia que havia uma determinação, o Sérgio Alves reclamou, botou pra fora. Não, o pênalti existiu. Sim. É porque você diz que o pênalti não existiu, o pênalti existiu. Não existiu, não marcou. Aí botou o Sérgio Alves pra fora imediatamente, quer dizer, eu vou liquidar a fatura aqui logo, para não ter mais direito a segundo prêmio. Com todo respeito ao Grêmio, a história do Grêmio, até nesse ano parece que ele foi campeão da Libertadores. Ele passou ali, ganhou a Copa do Brasil e foi no ano que ele foi campeão. Não tenho muita certeza não. Mas a verdade é que quando você fala, por exemplo, do Icasa, agora, numa situação onde ele vai ter que ganhar muitas partidas nessa segunda volta da série do Campeonato Brasileiro, da Série C, mas ele tem também que levar em consideração que o prestígio dele não permite que ele dispute uma Taça Fares Lopes e deixe a coisa na base do, sabe? Ele tem que botar para ganhar. E a contratação do André, que é o assunto principal
da pergunta, eu achei um espetáculo, porque trata-se de um centroavante que sabe jogar. Wilton, além da Copa Fares Lopes, o Icasa também disputando a Série C e conseguiu um grande resultado fora de casa contra a equipe do Paysandu. Isso pode motivar o time também para essa competição? Olha, o time do Icasa não vive um momento bom. Todo mundo sabe dos problemas existentes, perdendo jogadores, mas ao mesmo tempo, uma reação. Esse André Neves, por exemplo, esse cara fez uma Série B pelo Icasa excepcional. Eu tinha até minhas dúvidas a respeito desse jogador, porque ele foi muito estigmatizado pelo fato de ter sido considerado como André Balada. Ele veio aqui, fracassou, voltou depois como André de Jesus. Já melhorou, pelo menos religiosamente, ele estava bem. E quando ele foi para o Icasa, ele era só André. E jogou uma bola redondíssima. Andou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pelo América de Natal e não acertou o pé. Mas ele é um desses centroavantes raros, porque ele tem habilidade. Ele é um jogador realmente de habilidade. Mas eu gostaria de aproveitar, já que o jogo é Ferroviário e Icasa, para falar acerca do Ferroviário, porque semana passada o tempo não deu e eu deixei de falar e o assunto era, no meu modo de ver, importante. Olha, não é pedir paciência para o Ferroviário ou pedir comiseração para o Ferroviário. O Ferroviário não precisa de comiseração de ninguém. O que o Ferroviário precisa apenas é dar compreensão dos seus torcedores para começo de assunto. O time do Ferroviário está tentando se soerguer. O Ferroviário está fazendo uma tentativa para criar, no espaço físico que ele tem, condições de formar os seus próprios valores. Porque fora dessa realidade, o Ferroviário não tem como formar um time para se bater com o Ceará, Fortaleza, não tem. É uma espécie de marco zero na vida do Ferroviário. O esforço dessa meninada aí, do Conselho Deliberativo, de pessoas que estão lá, para pagar os atrasados, para formatar uma maneira de fazer futebol, isso é que deve ser levado em consideração. Eu escuto alguns comentários bestas e jocosos quando o time de Ferroviário perde. Ah, Ferroviário de novo, perdeu de novo. Peraí, meu amigo. Procure se inteirar dos fatos. Hoje é um time de jovens valores. É um movimento no sentido de fazer o Ferroviário retornar. E não se faz grande time de uma hora para outra. É preciso, então, compreender a filosofia do Ferroviário de hoje. Essa compreensão, ela será muito mais útil do que ter pena. Rapaz, quem era o Ferroviário? Isso já passou, esses comentários perderam a razão de ser. Procurem se inteirar qual é o caminho que o Ferroviário quer trilhar. Respeitemos o momento vivido por ele, porque só com o trabalho que ele está fazendo aí, ele pode voltar aos melhores dias. Mas isso tem prazo. Não existem esses milagres de se fazer super time. Ferroviário tem que, em 2 meses, voltar a ser o time das temporadas. Time de Zé de Melo, Pacuti, Macaúba e quem mais? Isso passou. É a vida que é assim. Quanto mais o futebol. Era só nesse aspecto que eu gostaria de fazer esse comentário, talvez útil, né, ao time do Ferroviário. 11 horas mais 36 minutos, já já a gente fala de futsal, mas eu gostaria também de abordar com você, Serginho, Fortaleza. Depois que o Vica chegou, acertou o time de tal forma que o Vica está invicto no comando do time. Vai pegar o Águia, e detalhe, o Águia de Marabá vem de uma sonora goleada de 6-1 para a equipe do Santa Cruz, não é isso? Santa Cruz com aquele Denis Marques fazendo gol à torta direita. Olha, ele acertou o time no primeiro jogo logo sem acertar o time. Porque não tinha dado tempo para ele acertar nada. Acertou o resultado, na mosca. Foi pegar um Paysandu dentro do Mangueirão e trazer 3 pontos de lá. Foi o recomeço do Fortaleza na competição. Daí para frente, os resultados foram se sucedendo, todos eles muito bons até hoje. E ele começou, aí sim, a tentar acertar o time. Botou o volante que ele queria, sacou o Leandro, teve a sorte de ter o Jair de volta, botou aquele outro companheiro do Jair que está fazendo gol de todo jeito, que não era a alternativa primeira. A alternativa primeira é o outro que perde gol pra caramba, mas é bom jogador também. Então eu acho que hoje o Fortaleza tem. O lateral esquerdo não era o Guto,
Então o Fortaleza hoje tem 2 jogadores para cada posição. E aí o treinador vai de conformidade com o que ele quer formatar, com como que ele quer jogar, se mais prudente ou menos. Vai pegar o Águia de Marabá. Agora é conveniente que lembremos aqui que lá em Marabá o bicho é o Águia. Eu ouvi muita conversa a esse respeito do ano passado. Não é porque o Águia é isso aqui e o Fortaleza empata. Não é porque o Águia não é e o Fortaleza empata. São 3 empates. Está na hora do Fortaleza, diferente hoje com o comando do Vica, pegar o Águia, meter a sola nele e cristalizar essa situação. Agora, nunca é demais um alerta, né? Preste atenção. Não vão chegar pensando que lá em Marabá o bicho é outro, porque o bicho lá é o Águia mesmo. Ok, 11h38. Hoje vão ser definidos os 2 finalistas do Campeonato Cearense de Futsal 2012. Na primeira partida, o Horizonte, que tem que vencer o Alto Santo, fora de casa, para ainda sonhar com a vaga na grande decisão. Porque no primeiro jogo, no último sábado, o Galo foi derrotado dentro de casa por 4-3. Por isso, o time do interior leva vantagem no jogo de hoje à noite em Alto Santo e pode chegar à segunda final consecutiva. O outro jogo da noite acontece em Fortaleza. Em quadra Maracanã em Russas, assim como o Alto Santo, o Maracanã tem a vantagem. Na primeira semifinal, o time venceu os atuais campeões estaduais por 5-2. O repórter Lucas Oliveira tem mais detalhes. Na noite desta terça-feira serão conhecidos os 2 finalistas do Campeonato Cearense Adulto de Futsal Masculino 2012. Nas 2 primeiras partidas, vitórias de Horizonte e de Maracanã. O Maracanã que inclusive vai pegar um Russas aqui no ginásio Paulo Sarazate, jogo que você vai poder acompanhar ao vivo pela TV Diário a partir das 9 horas da noite, logo após o horário político. Na primeira partida lá em Russas, o time da casa perdeu pelo placar de 5-2 e precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação. Um empate, tanto na prorrogação quanto no tempo normal, dão a vaga da final ao time do Maracanã. Maracanã que inclusive vem com um retrospecto muito bom. Isso por quê? Porque na primeira fase ele ficou na segunda colocação do grupo dele, então. Na segunda fase já conseguiu ficar em primeiro. Só tem 3 derrotas em todos os jogos dessa edição do Campeonato Cearense. Lá do outro lado vem o Alto Santo, que conseguiu bater a forte equipe do Horizonte pelo placar de 4-3 lá no ginásio Domingão em Horizonte. O melhor ataque da competição com o artilheiro Wendel. Então teremos 2 jogos muito bons na noite desta terça-feira. O primeiro lá em Alto Santo, começando 8 horas da noite, onde a equipe da casa enfrenta o Horizonte pela segunda partida dessa semifinal. Aqui no ginásio Paulo Sarazate, a equipe do Maracanã recebe a equipe do Russas. Ok, só lembrando que todos os detalhes de Maracanã, Flamengo e Russas você acompanha aqui na TV Diário a partir das 9 da noite. A grande jogada fica por aqui. Você fica agora com Ferreira Aragão e o Comando 22. Tenham todos um bom dia.